Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar hoje sobre ter muitas atividades e pouco tempo, né? O que isso significa? Essa tanta gente reclama de ter muita coisa para fazer e ter pouco tempo, né? Então vamos. Olá, Celso, bem-vindo. Boa tarde. Muitas atividades e pouco tempo. Oi, Elis, bem-vinda. Hoje eu vou estar conversando aqui sobre, tudo bom, querida? Sobre muitas atividades e pouco tempo. Agora, às sextas-feiras, eu venho conversar com vocês sobre algumas percepções da semana, compartilhar com vocês algumas fichas que caíram minha sobre os meus aprendizados, os atendimentos. E aí a gente vai refletir hoje sobre a percepção que a gente tem em relação ao tempo, né? A dificuldade que a gente tem de dar conta de todas as atividades que precisamos realizar, né? Nos vários papéis que a gente assume, né? E o que isso faz na nossa mente, esta percepção, ter prioridade nas atividades cotidianas. Pois é, quando eu tenho várias atividades e eu acordo de manhã e faço a pergunta, olá, Lucinha, bem-vinda. O Celso colocou aqui, ter prioridades nas atividades cotidianas. E quando eu tenho muita coisa para fazer e eu faço a pergunta, né? O que requer a minha atenção hoje? Onde eu posso colocar a minha energia? Para que as conexões sejam feitas, para que eu possa perceber o que é o meu inconsciente me trazer aonde eu posso me direcionar para minhas atividades, né? E as mulheres, elas geralmente, até pelo jeito que funciona o cérebro, a mulher é multitarefas, a mulher faz várias atividades ao mesmo tempo, ela executa os seus vários papéis com maior facilidade por conta do jeito que o cérebro funciona, ela consegue dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. O homem tem um funcionamento diferente, eu estou falando de maneira geral, mas são estudos que evidenciam isso, né? Do jeito de funcionar a energia masculina e a energia feminina. Então, a mulher consegue estar cuidando da casa, fazendo o almoço, arrumando filho para a escola, vendo várias atividades ao mesmo tempo. O homem faz uma em seguida da outra. E aí, eu quero compartilhar com vocês, porque essa semana eu tive aqui... atendi algumas pessoas que estão, por conta do convite para a quarentena, isso tem a ver os homens serem mais racionais. Eu não sei te responder isso, Celso, se tem a ver com isso, né? Eu só sei que o funcionamento é diferente de um e outro, e tem mulheres que são muito racionais também, tem um jeito de funcionar diferente. Eu não sei te responder agora por que um funciona de um jeito, outro de outro. Eu já participei de uma aula sobre isso, mas não me lembro aqui agora qual é o fundamento para isso, né? Mas o que acontece? Qual é a reflexão que eu quero trazer aqui? Essa semana eu cheguei a atender algumas mães que vieram me trazer filhos que estão impactados pela grande quantidade de meses já que estão em casa, sem a convivência com os amiguinhos, com a escola, com as atividades, né? Então, isso está impactando. E algumas pessoas com mais idades também, alguns idosos que estão querendo passear, sair, e o convite de ficar em casa. E essa percepção que a gente tem com o tempo, porque parece que foi ontem que a coisa começou. Magda, não sei o que acontece. Muitas vezes embolo
o meio de campo, quero fazer tudo e muitas vezes no final do dia percebo que não rendeu meu dia e percebo que deixei um monte de coisas por fazer. Nós vamos falar sobre isso, da percepção do tempo, dessa ferramenta nova até, que é uma percepção sobre o tempo e o que acontece na nossa mente que nos dá essa sensação de insatisfação. Então, é assim, teve essas crianças, teve esses idosos e essa percepção de que nós fomos convidados a uma quarentena, a um isolamento de 40 dias que já se estende a 5 meses. E todos nós temos, assim, a humanidade, a gente funcionava num ritmo frenético e, de repente, houve um freio, um break, né? E aí nós fomos percebendo a natureza atuando de uma outra forma por conta da retenção da humanidade num primeiro momento, e a gente vai percebendo os movimentos da natureza se modificando à medida que nós, humanidade, vamos nos modificando. Mas trazendo para essas percepções do impacto na criança até, eu quero fazer um link sobre o que acontece conosco em relação à percepção do tempo e o que isso impacta na nossa mente e nos limita, nos trazendo uma percepção de insatisfação, como a Lucinha colocou aqui, de chegar no meio do dia e falar, meu Deus, não dei conta de fazer tudo isso, né? E como que a gente ajuda também essas crianças, porque é assim, existe um movimento global vou ver aqui, que é da gente sair da caixinha, da gente sair da percepção do calendário que foi imposto para nós. Porque esse calendário gregoriano, ele rouba alguns movimentos cósmicos de nós. E isso, inconscientemente, nos traz uma insatisfação. Então, a gente olhando pela lente, pela perspectiva do que se propõe o sincronário das 13 luas de 28 dias, que é uma ferramenta de percepção que já foi apresentada para a ONU, para o Vaticano, para que a gente volte, enquanto humanidade, a perceber o tempo da maneira que as civilizações antigas percebiam. Porque a percepção distorcida que nós temos de medir o tempo através de graus no espaço, porque a gente olha no relógio, é um tempo mecânico onde ele vai girando e ele está medindo graus. O tempo que o ponteiro anda, ele está medindo graus numa percepção de espaço. E a nossa mente, ela percebe o tempo de uma outra maneira. A gente percebe por outras variáveis, a gente percebe durante o período da manhã, a gente percebeu a variação de luz e sombra, a gente percebeu um movimento cósmico, um movimento de giro dos planetas, das estrelas, do Sol. O Sol andou e movimentou, e isso tem impacto em nós, e impacta muito as crianças, né? Porque elas chegam e têm uma percepção. A gente não observa que as crianças, quando estão brincando, elas estão tão mergulhadas naquela brincadeira, naquele tempo, e tem uma felicidade interna, e todos nós vivenciamos isso. E à medida que a gente é convidado a ir se inserindo na sociedade, onde as crianças começam, e cada um de nós aqui adultos passou por isso, e as nossas crianças hoje estão tendo esta percepção de tempo de uma maneira muito... E algumas crianças com uma percepção mais... tendo que elaborar melhor o que é tempo, porque elas começam a ser inseridas no tempo do relógio, no tempo da sociedade, no calendário gregoriano, mas, ao mesmo tempo, houve um break onde elas ficaram em casa. Então, isso está sendo elaborado, dependendo da faixa etária que a gente tem as nossas crianças em casa. E essa percepção de tempo está ligado à nossa glândula pineal, aos nossos ciclos hormonais, à nossa percepção de mundo, né? E
E o tempo não é o tempo do relógio, não é o tempo que a gente funciona, não é o calendário de 12 meses imposto pela religião católica, pelo Papa Gregório, que fez com que a gente se desconectasse dessa percepção de tempo natural e entrasse num tempo mecânico, onde a gente ficou inserido em caixinhas. E por que que isso foi feito, né? A gente precisa ir buscando na história o que esse impacto faz em nós, né? Essa insatisfação interna que nós temos em relação às nossas atividades diárias, né? Por que isso foi feito? Para que porque as mulheres, especialmente, elas têm por conta da nossa fisiologia, por conta de nós termos o útero que traz as pessoas à vida, né? É por meio de um útero que todos nós fazemos a passagem para chegar aqui. E isso está completamente ligado com este movimento cíclico e sincrônico da Lua. Então, a proposta da lei do tempo, que traz a proposta e eu aderi a esse movimento, sem dúvida, e estou me sintonizando. É lógico que eu funciono no calendário gregoriano, porque as pessoas que eu atendo estão na agenda, funciona assim para a humanidade, mas a gente também trazer a percepção dos movimentos da Lua para que a gente perceba o nosso funcionamento. Então, a proposta de observar o nosso ano através da leitura da percepção do tempo, sendo em sintonia com os movimentos dos astros, então ele se propõe o quê? Uma percepção de 13 luas de 28 dias. E através dessas 13 luas de 28 dias, o ano começa no dia 26 de julho. E por quê? Tudo tem um porquê, né? É quando se alinha a estrela Sírius com o nosso Sol, fazendo ciclos e uma sincronia de alinhamento do Sol, da Lua, da estrela, de tudo. Então, o ano começaria em julho. E as civilizações antigas, a maioria delas funcionava desta maneira, né? Então, são 13 meses, não são 12. Né? Essa percepção distribuída em meses irregulares, como o calendário gregoriano nos impõe, nos coloca numa percepção onde a gente vai encaixotando. A gente é criança, feliz, brincando no nosso tempo. E, de repente, a gente começa a cumprir a agenda dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos tios, onde a gente tem que começar a funcionar e trazer para a nossa mente uma percepção de relógio, onde a percepção não é do tempo que eu estou desfrutando da minha felicidade, do meu momento presente. E isso a gente percebe enquanto adulto. Quando a gente está numa atividade extremamente prazerosa, a relação com o tempo nosso é diferente de quando a gente está numa relação extremamente de desprazer. E quando foi-se instituído o calendário gregoriano, foi-se colocado também a percepção de que tempo é dinheiro. E o tempo é dinheiro foi de uma maneira onde nos estressou, porque a gente coloca o tempo em atividades que não estão direcionadas equivalentemente ao nosso prazer, estão relacionadas às nossas obrigações que foram exigidas pela sociedade, pela cultura, exigida pela política da época, que para manter o poder político, religioso, econômico, financeiro, subjugou a humanidade a entrar num calendário, que a palavra calendário vem de calenda, que é livro de impostos. Então, nos foi imposto uma percepção mental de tempo relacionado a obrigações e não prazer, e obrigações de eu colocar o meu tempo, e muitas pessoas colocam 8 horas do seu dia, de segunda a sexta, um tempo em
a maioria em atividades que não lhe são prazerosas, que foram opções que se escolheu para que pudesse receber em troca o dinheiro, né? E a maioria da população não tem uma abastança financeira. Tudo isso está no inconsciente coletivo e trazendo para nós uma percepção de que eu posso fazer várias coisas e eu não dou conta de todas as coisas que eu tenho para fazer, porque a percepção está aqui no nosso inconsciente do roubo do nosso tempo, né? Nós não funcionamos num ano de 12 meses. O nosso ciclo natural de funcionamento é de uma percepção de ciclos de 13 meses e ciclos de 13 meses de 28 dias. Não são dias, ciclos de 30 dias, 31, 28. E a cada 4 anos se coloca um dia a mais em fevereiro para corrigir esses movimentos, porque estava completamente... Quando perceberam que tinham feito um calendário onde primeiro era 10 meses, roubavam 2 meses nossos, aí um dos papas quiseram, né? Augusto César quis, pôs o mês de agosto, Júlio César quis, pôs o mês de julho, né? E isso ficou impactando na nossa mente, nos limitando, né? Então, agora, nesse período de quarentena, onde muitas crianças em variadas faixas etárias estiveram indo para a escola e, de repente, tiveram aquele prazer em comprar material escolar, ir conviver, de repente não convive mais, é em casa. Então, tem que lidar com as suas frustrações, sem um horário para se arrumar e ir para a escola, tudo bagunçou, tudo bagunçou. E aí estão tendo crianças com dificuldade de dormir, com depressão, com infelicidade, crianças se calando, né? E está relacionado com essa percepção de tempo e essa exigência externa que nos é imposto de maneira que eu tenho que me encaixar no que o outro está me pedindo. Isso aconteceu com cada um de nós. A gente começa a crescer e se encaixar, correspondendo às expectativas do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, correspondendo à expectativa da professora. A contagem da gestão é feita baseada neste ciclo de 13 meses. É porque, pelos médicos, a contagem é diferente da contagem pelos meses normais do calendário. Olha, Elis, gostei da sua frase aí, onde diz assim, a contagem pelos meses normais do calendário. A palavra é essa, é um mês normal, porque a humanidade inteira, salvo algumas civilizações, mas quase que o planeta todo, se inseriu obrigatoriamente num calendário gregoriano, onde a gente considera normal. Mas há uma diferença, a palavra normal e natural. Ele é normal porque foi aceito por um grande número de pessoas e a gente passou a ter uma percepção de que é normal. Mas não é natural, porque não respeita os nossos ciclos biológicos, não respeita o ciclo biológico de vida de toda ser vivente no planeta. Quem o ser vivente está mais desconectado do ciclo natural? O ser humano, enquanto as outras espécies estão nos ciclos naturais, os ciclos da natureza. Compreende que a percepção natural é uma percepção onde luz e sombra se alternam, né? Onde a paisagem se modifica e isso nos traz uma percepção agradável. Quando a gente vai para a natureza, inevitavelmente a gente se sente bem. A gente tem uma percepção das cores, do aroma,
da diferença de temperatura, do visual maravilhoso que a gente tem, tudo isso impacta dentro de nós. E quando eu me prendo dentro de um ciclo, de um calendário, onde a percepção de tempo minha é apenas de passado, presente e futuro, e aí eu não me concentro no meu presente, no meu prazer daquele momento, porque eu tenho uma percepção linear, eu não olho nos vários ciclos que acontecem. Então eu vou limitando a minha mente, a minha percepção de mundo e fico com as minhas crenças limitantes, porque eu só olho de um ponto de vista e preciso ir trabalhando todas essas memórias, esses registros, para ir limpando toda essa percepção. Quando eu tenho a lente do tempo observada em vários outros ciclos, e aí continuando respondendo a pergunta aqui da Elis, né? A contagem da gestação é feita baseada neste ciclo de 13 meses. Olha, eu acredito que a gestação natural em contagem com a Lua, porque a Lua vai estar regendo o organismo da mulher, esta contagem naturalmente acontece. A contagem feita no calendário gregoriano, que todos nós, humanidade, seguimos, a gente conta com as semanas. E as semanas, se você está contando as semanas gestacionais, então você vai estar nesse ciclo. Porque se você fosse contar meses, você desconectava da percepção. Então, os médicos, a grávida, ela nunca fala, estou de tantos meses. Ela fala, eu estou de tantas semanas. Porque a contagem é cíclica, de 7 em 7 dias. Né? E aí respeita-se a contagem cíclica para perceber quando vem o neném, porque ele vem numa ordem cíclica de 7 semanas, porque uma lua de 13 luas de 28 dias são 4 epitais, né? São 4 ciclos de 7 dias. E aí, nisso, a gente se encaixa. Compreende, Elis? Deu para compreender a explicação sobre esse ciclo? Sim, por isso perguntei. Meu obstetra sempre me falou que o cálculo dele era baseado pela lua e não como eu contava, justamente, porque a gente precisa contar através do 7. E aí, assim, esta lei do tempo, essa proposta que traz uma proposta que foi apresentada na ONU e no Vaticano para que seja alterada, e agora eu já entrei para esse movimento também, vocês vão estar sempre me ouvindo falar disso, porque é uma rede de arte planetária, um movimento mundial de paz e de mudança para o sincronário de 13 luas de 28 dias. Né? Essa proposta, ela promove a expansão da consciência humana e a conexão que todos temos com a biosfera. A biosfera é a camada de vida que há em cima do planeta, né? A natureza toda vivente forma uma camada, a biosfera. E esta camada, o ser vivente desconectado é o ser humano. E o ser humano, na sua insatisfação interna, inconsciente, pois não sabe nem o que é que está faltando, há uma série de coisas que falta, mas estruturando na base de tudo isso há uma percepção de falta de tempo, que se reflete, como a Lucinha colocou aqui. No meio do dia, ela percebe que não deu tempo de fazer todas as coisas, porque a gente geralmente está com a cabeça numa coisa, a gente está com a atividade numa coisa e a cabeça pensando noutra. E a emoção está em outro lugar, porque a gente está aflito, ansioso, porque não está dando tempo de fazer. A gente nunca está... É mais difícil estar em momento de presença, com prazer. E essa insatisfação levou a humanidade a essas guerras ao longo da história, né? Se você for pegar ao longo da história, em que momentos o planeta não esteve liberando na noosfera guerra, dor, sofrimento, ódio, né? Isso tudo está impactando. E então esse movimento de se propor, e é assim, o que acontece essa proposta de ciclos de 28 dias, 13 luas de 28 dias? Isso coloca a mulher em fluxo
porque esse fluxo já existe nela, né? O fluxo menstrual, esse movimento que a mulher está inserida em conexão com a lua, nos movimentos das suas águas, por isso o parto, as marés, as plantações, tudo é determinado por esse movimento, né? E são os ciclos de 28 dias, eles estão respeitando uma ordem cíclica que a lua tem do seu giro. Ela gira em torno dela mesma e faz um ciclo de lua a lua, né? A gente observa de lua cheia a lua cheia. Então, existe um ciclo que é um ciclo, como é que a gente diz? É um ciclo sincrônico, né? Deixa eu ver aqui, como é que eu digo aqui o nome correto? Um ciclo sinódico, né? E aí esse ciclo sinódico de lua cheia a lua cheia, que muitas das nossas, muitas mulheres, ontem estava aqui uma pessoa falando, minha mãe, ela sempre corta o cabelo na lua cheia ou na lua nova, né? Muitas mulheres respeitam isso, os cabeleireiros, né? Então, esse ciclo de lua cheia, ele é de 29,5 dias. O ciclo sideral é de 27,33. O que é o ciclo sideral? É quando eu saio aqui na minha sacada, que nem ontem, sei lá, 9 horas da noite, eu saía na minha sacada e ela estava num determinado momento, num determinado lugar no céu. Ela vai fazer um ciclo de 27,33 dias e vai voltar de novo naquele ponto novamente no céu, né? Hoje, se eu for, ela já vai estar em um outro ponto, se eu for no mesmo horário à noite. Se eu voltar depois de amanhã, ela vai estar no outro ponto, porque ela está fazendo um movimento.Esse movimento é sideral. Então, para dar uma média entre o movimento sinódico e o movimento sideral, a gente pega a média dos 28 em 28 dias, que corresponde a esse nosso movimento muito mais perceptível na mulher por conta dos órgãos internos da mulher, né? Desse movimento, como é que chama? De todos os nossos hormônios, esses movimentos hormonais. E isso coloca a mulher numa sintonia telepática com uma quinta força que rege tudo no planeta, né? Que daqui a pouco a humanidade vai tomar, as ciências vão colocar de forma mais clara para toda a humanidade, porque isso já é percebido, mas omitido da grande massa, porque é um movimento que nos permite que naturalmente a gente restabeleça uma saúde do nosso organismo, do nosso corpo. A gente entra em movimentos saudáveis, sem entrar em movimentos de somatizações de doenças em nossos corpos, né? E esta percepção que todos nós temos, ela é muito mais aguçada na mulher. Vou contar uma coisa aqui para vocês, em alguma live eu já comentei sobre isso. A minha mãe sempre teve uma percepção aguçadíssima. Eu sou a 7ª filha de uma família bem numerosa, tem ainda a 8ª irmã, minha mãe criou mais 2, e depois, quando ela ficou grávida de mim, fazia 15 dias que a minha família tinha se mudado para um orfanato aqui em Pinda, para que eles cuidassem de todas as crianças, né? E aí a minha mãe ficou grávida de mim lá e eu nasci lá com uma parteira. E minha mãe conta, existem N histórias da minha mãe, né? Das percepções dela. Mas ela está no corredor e eu estou numa cama, num quarto, e tem um abajur, um lustre muito cheio de desenhos, um lustre pesado no teto, e eu estou na cama embaixo. E ela passa e fala para o meu pai, tira a Magda daí da cama por conta desse lustre. E o meu pai olhou aquilo e falou, mas que bobagem. E foi e pegou e me tirou. Quando ele me pegou no colo, o lustre caiu em cima da cama, né? E existem N casos de mães que às vezes estão tomando o seu café da manhã, o filho está lá na Austrália.
Ela está acordada, de repente ela sente alguma coisa e manda mensagem para o filho. Alguma coisa estava acontecendo com o filho. Mãe é antenada, mãe tem essa percepção. E isso era necessário que se reduzisse nas mulheres quando, há uns anos atrás, quando foi instituído o calendário gregoriano, a percepção feminina, a antena ligada nos movimentos do que se ia fazer telepaticamente, isso passa, né, para a mulher. Então precisava tirar a força da mulher, o poder feminino de percepção mais aguçada, para que pudessem fazer esses movimentos de instituir, impor um calendário gregoriano para tirar esse poder feminino, né, de percepção. Porque mas os homens também pagaram um preço. A grande maioria da humanidade pagou um preço muito alto por conta de um número muito reduzido de poderio político, econômico, financeiro, religioso, que instituiu um jeito de reduzir essa percepção feminina aguçada, né? E também promoveu, é fato, é histórico a gente olhar, né, no período de Inquisição, né, da queima às bruxas. Por quê? Porque as mulheres tinham essa percepção mais aguçada. Compreende aonde vai essa desconexão, em que níveis, em que dimensões atinge essa distorção da nossa percepção com a relação com o tempo, né? Da gente se entrar num fluxo de tempo mecânico de relógio e num fluxo de tempo do calendário gregoriano, de seguir um calendário de 12 meses que nos roubam a percepção de ciclos. E são ciclos não lineares, são ciclos dentro de ciclos, né? E esses ciclos nos traz energias distintas. E tudo ao longo da nossa existência existe um registro no éter, no acástico, né, que a gente acessa. Quem me acompanha vê essa percepção de fazer as perguntas, né? Para quem a gente está perguntando? De onde vem essa percepção? Além de permitir que a nossa mente faça outros movimentos neurais, outras conexões neurais, a percepção vai vir de um registro de informações. E nós fomos perdendo a nossa memória cósmica, né? Nós somos seres cósmicos, conectados a outras famílias, não só do nosso sistema familiar terreno, onde a gente escolheu nascer. Nós somos seres cósmicos, de famílias estelares. E esta sensação em nós de não lembrarmos, e a gente pode assim, fazer uma analogia, um paralelo. O que acontece no micro é o que está no macro também, isso é uma lei universal. Então, ao longo da nossa existência aqui, desde a barriga da nossa mãe até aqui, algumas percepções a gente tira da nossa memória quando nos é sofrido, né? A gente não vê quando alguém sofre um acidente impactante, muitas vezes ela perde a memória daquele fato, daquele momento, perde essa percepção num recurso de proteção. Então, a gente está desconectado do ser cósmico que nós somos, desse funcionamento cósmico. E a gente passa a viver fechado nas nossas crenças religiosas, políticas, financeiras, nas nossas crenças de formação, de civilização, desconectada do nosso corpo, da nossa natureza, da natureza que nos envolve, desconectados do planeta, cometendo atrocidades, atrocidades em várias proporções que só o ser humano é capaz de fazer,
né? E somos todos nós cúmplices disso quando não nos perguntamos o que eu penso sobre isso, o que eu sinto em relação a isso, quais outras perspectivas de visão, de olhares eu tenho para isso, para este fato, né? Para que a gente possa ir passando nesse processo de evolução, de crescimento, de ampliação da nossa percepção. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Dá para a gente estar encerrando por aqui, né? Mas o que a gente faz com as nossas crianças, com os nossos idosos que estão passando esta percepção, e não só, tem muitos jovens também por aí, num nível de insatisfação extremamente complexo, grande, profundo, né? É a gente, no nível que a gente está, com a percepção que nós temos, a gente colaborar, contribuir para que as pessoas consigam perceber outras formas de reflexões, outra perspectiva de observação, né? E essas crianças que estão nesse nível de insatisfação, a gente reduzir a nossa exigência para que elas se encaixotem, que elas fiquem encaixotadas onde nós nos encaixotamos, estamos fazendo, uma grande maioria está fazendo essa percepção, esse caminho de autoconhecimento, de ir se percebendo, percebendo como eu reajo ao fato, que emoção está aqui em mim em relação ao que me acontece, né? Então, a gente olhar para essas questões, acolher essas crianças. Eu aqui nos meus atendimentos, a maioria das crianças que me chegam aqui, muito obrigada por nos trazer esse seu conhecimento, nos faz refletir muitas coisas. Sabe, Elis, esta percepção, este movimento que já foi uma proposta colocada para a ONU e para o Vaticano, e eu tenho fé, creio que isso vai acontecer com a humanidade, porque de outras fontes, outras linhas de conhecimento, vão vir essa perspectiva de que há uma quinta força que nos rege, que é a força do tempo, é a força do registro de informação que há no Akasha, que há no éter. Então, existem várias linhas que trazem essa mesma informação. Essa perspectiva, esse movimento, onde agora entrei de cabeça e estou aderindo para que a gente consiga fazer esse movimento de expansão de consciência, nos permite fazer a nossa mente funcionar de uma maneira muito expansiva, porque a gente vai percebendo os ciclos dentro de ciclos, né? Existem ciclos de 4 dias, nessas luas de 28 dias, existem ciclos de 4 dias, ciclos de 5 dias, ciclos de 7 dias, e cada um tem um porquê, um registro, uma percepção de energia que está envolvida naquilo que eu estou vivendo, em sintonia com o registro acástico, com o registro de informação que está no éter, de tudo que se foi pensado, emocionado e vivido por toda a humanidade desde a formação do planeta, né? Então, isso é uma forma muito legal de quebrar as nossas crenças, porque a nossa mente passa a funcionar de vários pontos de observação para um mesmo fato, um mesmo ponto. Você tem várias linhas de observação, então você expande, quebra a sua limitação de observar apenas de um ponto de vista. Opa! Eu achei aqui, quase que eu derrubo tudo. Então, assim, o convite é para que a gente acolha este momento onde há crianças, há idosos, há jovens e a nós, adultos, também lidando com as nossas frustrações. Estes ciclos acontecem no universo e depois nós recebemos esta energia o tempo inteiro. O tempo inteiro, Celso. Nós estamos inseridos nele, a gente saiba ou não.
Esta ferramenta que eu tenho, que ela nos traz a informação, na verdade, é uma observação de uma matriz de tempo, chama-se Tzolk'in, que é uma matriz maia de observação. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é um Tzolk'in, tá? É um registro. E isso era utilizado, o Tzolk'in é uma matriz utilizada pelos maias da civilização que esteve aqui no planeta. Esta linha de observação com esta proposta é uma proposta feita, iniciada por José Argüelles, que é um estudioso das artes. Ele foi fazendo uma observação matemática, porque todo o universo é matemático, existe uma geometria sagrada de materialização, e ele traz com uma mistura de outras linhas de conhecimento, de uma forma que a gente possa autorrefletir, a gente navegar pelos nossos dias com uma antena de percepção mais expandida para tudo que nos acontece, porque a gente faz links, a gente faz conexões e a gente amplia a nossa percepção de mundo. Já temos tudo o que precisamos, porém, ao longo do tempo, fomos inventando moda. Sim, o nosso saber, ele está aqui. Já tem vários cientistas estudando sobre isso e trazendo essa linha de conhecimento, né? O Rupert Sheldrake foi um dos primeiros a trazer as informações do campo morfogenético. O Bert Hellinger trouxe uma técnica terapêutica observando o campo morfogenético, que eu já trouxe aqui muitas vezes para vocês também, junto com a Carla. Existe o Bruce Lipton, que é um biólogo que vem estudando, o Greg Braden, o Joe Dispenza, todos esses cientistas, eles vão trazendo essa informação da epigenética. O que é? Da informação que códigos de DNA nossos são ativados ou desativados de acordo com o que a gente pensa, a nossa percepção, a nossa crença, né? Então, o saber está aqui, e muitas vezes a gente não acessa o nosso saber por conta das nossas crenças limitantes, por conta da nossa visão limitada de mundo, e que esta visão, por conta deste roubo do tempo, da nossa percepção mental, porque o tempo é uma percepção mental e a nossa mente atua na formação da materialização. Tudo começa na nossa mente. Qualquer projeto que você decida fazer, primeiro ele nasce na nossa percepção mental, para depois a gente regar com a nossa energia emocional para que isso tenha continuidade. A gente rega com as nossas atividades para que isso se materialize. E assim é o princípio cocriativo de tudo. Isso tem a ver como nós enxergamos a nossa realidade, sim, Celso, em número, gênero e grau. Como nós enxergamos a nossa realidade é uma percepção mental, emocional, energética e física. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Eu só vejo no outro o que está em mim, porque se não estivesse em mim, eu não estaria vendo no outro, né? Então, o mundo é como eu sou. O meu mundo é diferente do seu, Celso, é diferente do seu, Elise, é diferente de cada um, porque a nossa percepção de mundo é única. Por isso que nós somos tão especiais na nossa contribuição no mundo. Não há no universo um ser igual ao outro. Neste infinito universal, cada um de nós é único. E cada um de nós contém o todo. A gente é um fractal do todo. Por isso que a gente trabalha em nós, o nosso ser. A gente distorce achando que a gente tem responsabilidade com os outros, que a gente tem que alterar os outros, modificar os outros. A gente modifica em nós e influencia positivamente quem está à nossa volta. Eu melhoro o meu mundo
inevitavelmente eu melhoro o mundo de quem está à minha volta. Se eu me desestresso, se eu vivo de boa, se eu vivo de forma mais zen, funcionando o meu cérebro mais prazerosamente, se eu coloco o meu tempo em produção prazerosa para aquilo que eu vim realizar, a minha percepção com o tempo é outra, a minha percepção com o mundo é outra, a percepção com o que eu faço, com quem eu sou, ela se altera. Fez sentido isso para vocês? Né? Então, o trabalho é em nós, em nossa percepção. E este movimento da gente funcionar, percebendo todos esses movimentos que nos compõem, né? Então, a gente vai se transformando e os que estão à nossa volta vão percebendo as nossas modificações, né? O nosso funcionamento mais pacífico internamente, quando a minha relação com o meu dia, com o meu tempo se modifica, né? Então, aí fica o convite para que vocês procurem. Aqui nos destaques está lá o TFT Coringa, né? Que é o exercício para que a gente possa estar trabalhando em nós diariamente a nossa circulação de energia, para que a gente acesse cada vez mais uma pacificação interna, porque a gente coopera, porque o mundo precisa de paz. Esse mundo bélico, agora, olha o efeito positivo de um vírus, onde a humanidade precisa estar desperta para que a gente, todos unidos, possamos, estamos caminhando para isso, unidos, a gente buscar, cada um de nós, uma paz no planeta todo, né? E a paz no planeta todo começa com a nossa paz interna, com a nossa pacificação. A Elis está falando aqui, faço TFT todos os dias antes de sair da cama. Que bom, Elis, fico muito feliz por isso. E o que você tem percebido disso, Elis? O que isso tem transformado na sua vida? Depois você deixa aqui um comentário, quando eu encerrar aqui a live, vou perguntar sobre quais percepções, né, que chavinhas girou aqui. Vocês deixem os comentários do que chavinha girou. E se você faz o TFT Coringa, faz esse exercício, e se isso já teve uma alteração na sua vida, deixa aí também o comentário para que outras pessoas possam perceber o quanto eu, cuidando de me pacificar internamente, eu influencio positivamente. A Elis diz aqui, estou muito mais atenta às coisas que acontecem durante o meu dia. E cada vez mais a gente fica mais perceptivo, porque quanto mais eu me pacifico, mais atenta eu fico. E quanto mais estresse eu tenho, quanto mais dificuldade eu tenho em lidar com as pessoas, com as circunstâncias, mais a minha antena reduz a percepção, porque eu me fecho naquela questão, naquele problema, naquilo em que eu estou envolvido emocionalmente. Quanto mais eu vou trabalhando a minha pacificação, mais a minha antena de captação, de percepção se amplia. E aí o meu mundo se modifica. Meus queridos, eu quero agradecer esta oportunidade da gente estar aqui, de estar sempre, neste caso, ela está se conhecimento, não entendi aqui, Celso. Se conhecendo, sim, o nosso processo de autopercepção, ele tem várias frentes, né? Todo dia, a toda hora, a todo instante, é o momento que a gente tem de se perceber, né? Vou deixar aqui, então, já no final da live, uma redução. A Elis falou aqui de fazer o processo inteiro do TFT, que é uma sequência coringa, onde a gente trabalha, a proposta é que a gente faça de manhã e faça à noite, para que a gente possa ir trabalhando várias questões que estão no nosso inconsciente. Mas a gente pode, ao longo do dia, várias vezes no nosso dia,
fazer um simples movimento de 4 pontos energéticos. Esse aqui, gratidão por mais um dia e disponibilidade do horário todos os dias. Obrigado, Celso. Estou muito feliz com essa possibilidade de estar sempre aqui compartilhando, né? Para mim, já interiorizei isso, que faz parte do meu trabalho também, estar aqui contribuindo desta forma, porque são tantos conhecimentos que eu venho bebendo, e quando eu tenho esse veículo, essa possibilidade de estar aqui, tenha certeza que o que eu trago, eu acabo recebendo, porque é assim que funciona o universo. Eu abro um fluxo para que a coisa vá, mais eu recebo, porque o universo é extremamente generoso. Então, vamos deixar aqui, até para ajudar as nossas crianças, os nossos idosos, os jovens, ou a nós mesmos, nos momentos em que a gente sente alguma insatisfação, a gente se sente emocionalmente ligado a uma situação, a uma circunstância, a uma pessoa, a uma dificuldade, onde eu viro a minha antena para a percepção do que eu sinto em relação àquilo, eu me dissocio daquilo e percebo o que eu sinto em relação àquilo. E aí eu posso fazer aqui, vou batendo no dedo indicador, na lateral aqui, que corresponde ao ponto energético da região do intestino grosso, e vou falando o que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi, para que eu possa soltar as minhas ideias rígidas e abrir espaço para que outras percepções venham, para que eu amplie, que eu faça outras conexões, para que eu possa perceber de outras formas. Então, eu vou me liberando do estresse, do que eu estou emocionalmente limitada, do que eu estou vendo só de uma forma, e aquilo me limita. Então, para que eu amplie as percepções, eu bato aqui. O que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi. Aí eu venho para esse ponto aqui, que é o do intestino delgado, e coloco também. O que isso diz sobre mim? Isso o quê? Isso que eu sinto em relação àquela pessoa. Isso que eu sinto em relação àquele fato. Né? Então, eu volto a antena para mim. O que isso diz sobre mim e como é que eu sei o que eu sinto? Eu percebo no meu corpo. Né? Dependendo do que você estiver vivenciando, sentindo, a sua sensação pode vir no estômago, pode vir no pescoço, pode vir no peito. Então, você presta atenção na sua sensação, no seu corpo, e faz a pergunta, o que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi. Aí vem para o meridiano vasogovernador, que esse meridiano e esse meridiano, eles pegam toda a região nossa vertical, tá? Então, aqui, o que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi, o que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi. Então, são 4 pontos. Aqui, aqui, aqui e aqui. E percebo em mim essa sensação. Quanto mais você pratica, mais essa musculatura desenvolve e mais você amplia a sua percepção, trabalhando as suas ideias rígidas, as suas crenças limitantes. Sabendo os pontos que está ensinando, posso verbalizar qualquer coisa. Olha, perceber, Celso, que você está... o que fizer mais sentido para você, você verbaliza. Olá, Sofia, bem-vinda. Você pode verbalizar, mas sempre com a percepção de que você está liberando algo. E o que é importante? A sua mente estar conectada com a sensação no seu corpo. Porque senão eu teria que estar te dando um curso aqui. Né, enorme. Então, para que funcione, para que a ferramenta seja efetiva para você e para quem estiver nos ouvindo, o que é o ponto importante? Seja qual for a percepção que você queira ter, entender que você está desbloqueando um fluxo energético, algo que você está parado, então você está liberando. Então, você pode fazer perguntas, eu misturo as perguntas, né, com o Axis. E perceber que a sua mente tem que estar num lugar só. Então, a proposta aqui é o lugar, é o corpo. Tá bom? Eu estou ajustando a ferramenta para poder aqui em público passar de uma maneira que seja efetiva para que vocês a utilizem. Né? Então, eu junto com
como é que chama? A quem pertence isso, devolva ao remetente, que é uma ferramenta de Axis, a pergunta. E aqui uma outra pergunta de Axis, que é o que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi. É bem mais complexo que imaginava. Sim, meu querido. É bem mais complexo, é bem profundo também essa ferramenta, né? Ela é muito simples, mas de uma atuação extremamente eficaz, profunda, maravilhosa. Mas às vezes a gente utiliza de uma maneira superficial e não vê o resultado e desacredita da potência que ela é. Como disse ontem, a gente estava junto na aula, não é a ferramenta, é como eu a utilizo, né? Então, é a nossa percepção, mas entender o conceito por trás. A mente faz parte do processo na acupuntura sem agulhas. Então, a mente precisa estar focado em um ponto. Nos meus atendimentos 1 a 1, eu vou estar trazendo a percepção, o que é que está acontecendo. Aqui, como eu não estou com 1 a 1, não sei quais são as questões que estão envolvidas, eu estou ajustando, utilizando as duas ferramentas e pedindo que a sua mente esteja centrada no seu corpo, porque o nosso corpo é uma ferramenta de informação dessa realidade 3D. O corpo registra e nos traz a informação do que está por trás da nossa mente. Ele traz para que a gente perceba, né? Então, aqui eu vou juntando todas essas ferramentas e faço uma adaptação para compartilhar com vocês. Meus queridos, estamos finalizando, já vai encerrar aqui. E depois que passei a fazer, eu comecei a ter até a percepção de uma vibração, quando estou mais concentrada. Sem dúvida, Elis, sem dúvida, a gente fica muito mais perceptiva com as vibrações, com as energias. Você ensina a ferramenta com tanta maestria. Eu amo essas ferramentas, sabe, Celso? Eu amo, eu as utilizo, por isso que eu vou transmitindo de uma maneira que do jeito que eu a utilizo, eu faço adaptações para poder estar compartilhando com vocês, tá bom? Gratidão enorme, amanhã estou aqui de volta às 13 horas, ok? Um grande beijo, gratidão, tchau, tchau. Deixem depois inscritos, compartilhem essa live com quem precisa também, tá bom, gente? Me ajudem a divulgar essas ferramentas maravilhosas. Um grande beijo.